virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela entre os... Bom dia, queridos ouvintes, bom dia, amadas irmãs, graças ao Senhor, mais um dia de desfrute, mais um dia que estamos aqui juntinhas para desfrutar da palavra do Senhor, iniciando o programa com provérbios, palavras de sabedoria. O provérbio de hoje diz assim: não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Provérbios, capítulo 22, versículo 28. Temos como título hoje: honremos os nossos guias. Marcos são balizas para a demarcação de um terreno ou território. Porém, esse provérbio pode significar qualquer determinação que os pais fizeram ou algum desejo que eles manifestaram para os quais, se obedecermos, teremos a bênção de Deus. Esse mesmo princípio se aplica à família da fé. Os princípios espirituais estabelecidos pelos nossos pais na fé também devem ser honrados, pois, com certeza, a nossa submissão será posta à prova e o fruto virá pela obediência. Honremos os nossos guias. Deus pôs uma ordem no universo. Deus, Cristo, homem e mulher. 1 Coríntios 11:3. E na igreja, Deus estabeleceu em primeiro lugar os apóstolos. E essa ordem visa ao dispensar da vida de Deus às pessoas, isto é, visa a distribuição das riquezas de Cristo aos seus membros. Devemos louvar a Deus pela vida dos homens usados por Ele para o nosso suprimento. Por isso, Paulo falou aos filipenses em aumentar o motivo deles de se gloriar em Cristo Jesus pelo que ele fez por seu intermédio. Filipenses capítulo 1, versículo 26. Devemos honrar esses canais que Deus usa para nos suprir. Amém? Até amanhã com mais provérbios. Fiquem com Deus, fiquem na paz que vem do nosso Senhor Jesus. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Márcia Girlânia. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Hoje vamos ler terça-feira do Alimento Diário, Terceira semana. O título é A Rejeição ao Ministério de Pedro e seu Novo Papel. Leitura bíblica: Mateus 13:3, Efésios 1, 22, 23, 5, 18, 19, 25, 26. Ler com oração: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Isso está em Efésios 1, 9 e 10. Título do Alimento Diário: A expansão do reino, por meio da igreja e na igreja. Deus, pelo ministério de Pedro, trouxe o vigor do espírito da igreja primitiva. Deus o levou a falar com ousadia acerca da crucificação e ressurreição de Jesus. O Senhor precisa usar a igreja com o poder do Espírito Santo, amém, por meio de sua palavra, para ganhar pessoas. Senhor Jesus. Por isso saímos das quatro paredes e fomos às ruas pregar o evangelho, fazer comportagem e o vem ver, a fim de ganhar as pessoas, porque a igreja é formada pelos corações delas. Senhor Jesus,
A Deus interessa um coração capaz de receber a semente divina. Por meio da igreja, o Senhor quer promover a pregação do Evangelho e a multiplicação subsequente. Enquanto o Senhor expande a obra externa, a pregação do Evangelho em vários continentes, pelo poder do Espírito Santo, Ele também trabalha nos corações dos homens por meio da palavra. Portanto, nosso trabalho é expandir o Evangelho do Reino de Deus, para que os corações das pessoas sejam preenchidas da verdade, preenchidas de Cristo. Toda essa obra ocorre pela cruz de Cristo, que marca uma nova dispensação. Nessa nova dispensação, a vontade de Deus tem que ser feita. Deus deseja estabelecer Cristo como cabeça sobre todas as coisas, e fará isso por meio da igreja, enquanto durar o tempo. Isso está em Efésios 1, 9 e 10. Por isso ele produziu a igreja mediante a cruz de Cristo como um marco. Com a igreja como base, Deus começa a realizar sua obra na terra. Por isso a igreja não deve confiar em si mesma, mas no Espírito Santo e na palavra. Deus precisa da igreja totalmente cheia de Cristo, cheia da verdade. Como você e eu podemos encher-nos de Cristo? Colocando a mente no Espírito, fazendo imersão na palavra, fazendo circular a palavra da vida, renovando nossa mente e nos enchendo do Espírito. Senhor Jesus, esse trabalhar do Espírito em nós acontece gradualmente, porque ainda carregamos o velho homem. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistai do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Isso está em Efésios 4, do 22 ao 24. Se relaxamos, o velho homem surge novamente. O Senhor, então, precisa em todo o tempo trabalhar em nós. O que podemos fazer para Deus renovar nossa mente? Precisamos colocar nossa mente no Espírito, inculcando a palavra de Deus em nosso coração por meio das ferramentas que Ele nos tem dado hoje, como também pela pregação do Evangelho. No capítulo 12 de Romanos está escrito: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma mente renovada permite que a alma seja transformada pelo Espírito. Por um lado, Deus nos tem usado para fazer a obra exterior, a de ganhar mais pessoas para o reino de Deus. Por outro, Ele nos tem santificado e purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Quando Ele enche totalmente a igreja, esta será a base para Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas. Alguns dizem: quando eu tiver mais tempo, servirei a Deus. Talvez quando me aposentar. Isso mostra que estes enxergam a obra de Deus apenas quanto ao aspecto exterior. Entretanto, Deus quer trabalhar em nosso interior. Se não permitirmos que Deus opere em nós constantemente, teremos perdido tempo. Deus não precisa meramente de nossa mão de obra para fazer o que tem que ser feito exteriormente. Antes, o alvo principal da obra do Senhor é nosso coração. Essa é sua obra-prima. Por isso, não percamos tempo, mas deixemos o Senhor trabalhar em nós. Senhor Jesus, deixemos o Senhor trabalhar em nós. Amém, amadas. Jesus é o Senhor. Bom dia, criançada. Hoje é terça-feira, vamos fazer a imersão. Hoje fala assim, ó: se eu buscar o Senhor, tudo em minha vida irá bem. Vamos lá. Se eu buscar o Senhor, se eu
bem. Se buscar o Senhor, se buscar o Senhor, tudo em minha vida, tudo em minha vida irá bem, irá bem. Tua sã palavra chove sobre mim. Bom dia! Feliz terça-feira para todas as irmãs. O Senhor nos abençoe a nossa leitura bíblica. O Senhor também abençoe a casa de vocês, né? Com muita harmonia aí no lar, viu? Que seus filhos sejam obedientes, né? Que tudo corra bem aí na sua casa. Senhor Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui nessa manhã, Senhor, por termos regularizado todos os nossos programas do YouTube, Senhor, por ter colocado em dia. Senhor, nós também agradecemos pelas irmãs que estão desfrutando com a gente todas as manhãs. Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Senhor, que o nosso coração possa arder, Senhor, quando ouvirmos a palavra do Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Ontem nós começamos um novo livro que é Isaías, né? Esse é um dos profetas maiores que tem na Bíblia. Foi muito usado pelo Senhor, né? E muito perseguido também. Bom, vamos lá. Hoje nós estamos começando o capítulo 3. Vamos ler 4 e 5 também. Então, são capítulos curtos, né? Para você nos encorajar. São capítulos curtos. Julgamento de Judá e de Jerusalém. Porque eis que o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém e de Judá o sustento e apoia. Ontem nós vimos uma breve, vamos fazer uma breve revisão, né, para a gente se localizar aqui. Ontem nós vimos o capítulo 1 e 2 e foi falado sobre uma nação pecaminosa, né, que é a nação de Israel. O Senhor chamou o seu povo de hipócrita, né, um povo que tinha o nome de povo, era o seu povo escolhido, mas adorava ídolos, né? Então o Senhor o convida para que eles voltem e se arrependam, né, confessem os seus pecados, e ele então vai limpar todos os pecados, ainda que sejam escarlata, né? Ainda que sejam escarlatas, ele vai se tornar branco. O Senhor vai perdoar o povo, né? Caso eles se voltem para ele. E se eles não se voltassem, então viria guerra, né? E o inimigo destruiria o povo de Israel. E fala também sobre o dia do Senhor, né? No capítulo 2. Que é quando o Senhor Jesus vai retornar. É chamado o dia do Senhor, quando Deus vai abater, né, todo o orgulho do homem. E aqueles ídolos que eram tão queridos por eles, né, vão ser desmascarados. Eles vão perceber que esses ídolos não vão poder salvá-los da ira do Senhor, né? Ó Senhor Jesus. E agora no capítulo 3... começa o julgamento de Judá e de Jerusalém. Capítulo 3, versículo 1. Porque eis que o Senhor dos exércitos, vai tirar de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água. Ele vai tirar também o valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o nobre, o conselheiro, o hábil artífice e o perito em encantamentos. O Senhor lhes dará meninos por chefes, e crianças governarão sobre ele. Entre o povo, uns oprimirão os outros, cada um seu próximo.
Os jovens se levantarão contra os velhos, as pessoas desprezíveis contra os nobres. Quando alguém for falar com o seu irmão na casa de seu pai, dizendo: você ainda tem um manto, venha ser o nosso chefe e assuma o controle dessas ruínas. Naquele dia, o outro levantará sua voz dizendo: não sou médico e não há comida nem roupa em minha casa. Não me ponham por chefe do povo. Jerusalém tropeçou e a terra de Judá está caída, porque as suas palavras e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. O aspecto do rosto testifica contra eles, e como Sodoma exibem o seu pecado, e não o encobrem. Ai deles, porque estão provocando a sua própria desgraça. Digam ao justo que tudo irá bem com ele, porque comerá do fruto das suas ações. Ai do ímpio, tudo irá mal com ele, porque o pagamento dele será o que as próprias mãos fizeram. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à frente do seu governo. Meu povo, os seus guias, enganam você e destroem o caminho por onde você deve seguir. O Senhor se levanta para apresentar sua causa, ele se apresenta para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus líderes. Ele diz: foram vocês que arruinaram esta vinha. O que roubaram dos pobres está na casa de vocês. Com que direito vocês esmagam o meu povo e moem a face dos pobres? O Senhor dos exércitos é quem está falando. Senhor Jesus. Julgamento das filhas de Sião. Versículo 16. O Senhor disse: visto que são orgulhosas as filhas de Sião e andam de pescoço erguido, despudorado, com olhar despudorado, dando passos curtos e fazendo tinir os enfeites dos tornozelos, o Senhor fará com que apareça sarna na cabeça das filhas de Sião. O Senhor fará com que se veja a nudez delas. Naquele dia o Senhor tirará os enfeites que elas têm nos tornozelos, as toucas e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, os braceletes e os véus esvoaçantes, os turbantes, as correntinhas para os tornozelos, os cintos, as caixinhas de perfume e os amuletos, os anéis e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os chales e as bolsas, os espelhos, as roupas finíssimas, os enfeites para a cabeça e os véus. Em vez de perfume, haverá cheiro podre. Em vez de cinto, uma corda. Em vez de belos penteados, cabeça rapada. Em vez de vestidos luxuosos, roupa feita de pano de saco e marca de fogo em lugar de formosura. Os homens de Jerusalém cairão à espada, e os valentes serão mortos na guerra. Os portões da cidade chorarão e estarão de luto. Sião desolada se assentará no chão. Senhor Jesus, esse é o julgamento do Senhor para Judá e Jerusalém. Agora, capítulo 4, versículo 1. Naquele dia, 7 mulheres hão de agarrar um só homem, dizendo: nós providenciaremos a nossa comida e as nossas roupas. Apenas queremos ser chamadas pelo seu nome. Livre-nos da nossa vergonha. O reinado do renovo do Senhor. Versículo 2. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra será o orgulho e a glória para os de Israel que forem salvos. Os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, isto é,
todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Naquele tempo o Senhor lavará a impureza das filhas de Sião e limpará Jerusalém da culpa do sangue que há no meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Sobre todos os lugares do Monte Sião e sobre todas as suas assembleias, o Senhor criará uma nuvem durante o dia e fumaça e um clarão de fogo aceso durante a noite, porque sobre toda a glória se estenderá uma proteção. E haverá um tabernáculo para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Senhor Jesus. E nós vimos, né, na passagem do deserto, né, quando o povo estava passando pelo deserto, tinha a nuvem, né, para amenizar o calor, né, durante o dia, e tinha uma nuvem de fogo, e tinha um fogo à noite para aquecer, né, porque no deserto é frio à noite, é extremamente frio à noite e extremamente quente durante o dia. Então, o Senhor protegeu o seu povo, né, na travessia do deserto rumo à terra de Canaã. O Senhor ama o seu povo, né? Como o Senhor é misericordioso, né? Vamos agora para Isaías 5, bem curtinho mesmo, os capítulos de hoje. A parábola da vinha, capítulo 5, versículo 1. Agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha, ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço que julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? E agora lhes darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao redor, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro, para que ela seja pisoteada. Farei dela um lugar abandonado, não será podada, nem cavada, mas crescerão nela espinheiros e ervas daninhas. Também darei ordem às nuvens, para que não derrame chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Este esperava retidão, mas eis aí opressão. Esperava justiça, mas eis aí clamor por causa da injustiça. Ai dos maus, ai dos que ajuntam casas e mais casas, reúnem para si campos e mais campos, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Eu ouvi o Senhor dos Exércitos dizer isto. Na verdade, muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas ficarão sem moradores. Uma grande vinha produzirá somente alguns litros de vinho, e um saco cheio de semente não dará mais do que alguns quilos de trigo. Versículo 11. Ai dos que se levantam pela manhã para logo se embriagarem e continuam até alta noite, até que o vinho os esquente. Liras e harpas, tamborins e flautas e vinho não faltam aos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres passarão fome, e o povo simples morrerá de sede. Por isso, a sepultura aumentou o seu apetite e abriu ao máximo a sua boca. Para lá desce o esplendor de Jerusalém e a sua multidão, o seu ruído e os que nela se alegram. Então, o povo será abatido e as pessoas se humilharão, e os olhos dos orgulhosos serão humilhados. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo. Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão ali, como se estivessem no seu pasto,
e os nômades se nutrirão dos campos que os ricos deixaram abandonados. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordões de injustiça, que puxam o pecado como se faz com as cordas de uma carroça. E dizem: que Deus se apresse e termine logo a sua obra para que a vejamos, que se aproxime e se manifeste o conselho do Santo de Israel para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce e o doce mudam em amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, que por suborno justificam o ímpio, mas ao justo negam justiça. Deus castigará o seu povo. Portanto, assim como as labaredas consomem a palha e a erva seca se desfaz pela chama, assim a raiz deles será como podridão e a flor deles subirá como pó, porque rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra o seu povo, povo contra o qual estendeu a mão e ao qual castigou. Os montes tremeram e os seus cadáveres são como lixo no meio das ruas. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus e a mão dele continua estendida. Ele levantará um estandarte para as nações distantes e lhes assobiará para que venham das extremidades da terra, e eis que elas vêm rapidamente com toda a pressa. Não há entre elas quem esteja cansado, nem quem tropece, ninguém dormita nem dorme. Eles não desatam o cinto dos seus lombos e as correias das suas sandálias não se rompem. As suas flechas são afiadas e todos os seus arcos entesados. Os cascos dos seus cavalos são duros como pedra e as rodas dos seus carros de guerra são como um redemoinho. O rugido deles é como de leão, rugem como filhos de leão e rosnam, arrebatam a presa e a levam, e não há quem a livre. Naquele dia, o bramido contra ele será como o bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, eis que só haverá trevas e angústia, a luz se escurecerá em densas nuvens. Terminamos aqui a nossa leitura. A irmã Lene continua trazendo para a gente Salmos, Provérbios e 2 Coríntios. E amanhã a gente está aqui de volta, se assim o Senhor nos permitir, né? Para que a gente continue a nossa leitura bíblica. Deus abençoe vocês, um bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia! Continuando com a leitura bíblica de hoje, dia 9 de setembro, vamos ler os Salmos capítulo 53, Provérbios capítulo 22, versículos 28 e 29, e a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 até o 13. Iniciando a leitura com os Salmos, o capítulo 53. A corrupção do pecador e sua redenção. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Do céu Deus olha para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Será que não entendem nada esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comesse pão e que não invocam a Deus? Ficam tomados de grande pavor, onde não há o que temer, porque Deus dispersa os ossos daqueles que cercam você. Você faz com que fiquem envergonhados, porque Deus os rejeita. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel.
Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Agora vamos ler os provérbios, Provérbios 22, 28 e 29. Diz assim: não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram. 29. Você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante de reis, não estará a serviço da plebe. Agora vamos ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 até o 13. Ele diz assim: as visões e revelações do Senhor. Versículo 1. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve de mim. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta. A minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Fiz-me louco, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ter sido recomendado por vocês, pois em nada fui inferior a esses superapóstolos, ainda que nada sou. Pois as minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Pois em que vocês ficaram inferiores a demais igrejas, senão no fato de eu não ter sido pesado a vocês? Perdoe-me esta injustiça. Amanhã continuaremos com o capítulo 12 de 2 Coríntios. Bom dia, Jesus é o nosso Senhor. Há um rio que sai do trono de Deus para regar toda a terra, toda a terra. Há um rio que sai do trono de Deus para regar toda
alegra a cidade de Deus, a igreja que é seu corpo, sua expressão. A igreja que é seu corpo, sua expressão. Lá na cruz do corpo de Jesus, jorrou sangue e água, sangue e água. Lá na cruz, lá na cruz do corpo de Jesus, jorrou sangue e água, sangue e água. Para o nosso desfrute, para a vida nos suprir, com intrepidez no Santo dos Santos vamos adentrar. Com intrepidez no Santo dos Santos vamos adentrar. Há um rio que sai do trono de Deus para regar toda a terra, toda a terra. Há um rio, há um rio que sai do trono de Deus para regar toda a terra, toda a terra. Este rio alegra a cidade de Deus, a igreja que é seu corpo, sua expressão. A igreja que é seu corpo, sua expressão. Lá na cruz do corpo de Jesus, jorrou sangue e água, sangue e água. Lá na cruz do corpo de Jesus, jorrou sangue e água, sangue e água. Para o nosso desfrute, para a vida nos suprir, com intrepidez no Santo dos Santos vamos adentrar. Com intrepidez no Santo dos Santos